Ticaracast, ei, põe. Ticaracatica-ticatá, ticaracatica-ticatá, ticaracatica-ticatá. Ticaracati, ticaracatá, ticaracatica-ticatá. Também, pô, vocês estão com o estúdio de vocês aqui, mas eu tenho uma fortaleza romana aqui embaixo. Imagine. Aí você não vai ter o estúdio, aqui é complicado, sabe? E 65% do território é deserto. 65? Cara, Israel tira água de pedra, literalmente. O pessoal, pra colocar um país de primeiro mundo ali... É igual o Japão, né? Tipo, um lugar vulcânico e que a galera também... E com os vizinhos todos querendo que você se lasque, né? Então Querendo que você se lasque. Cercado. Quer que você se lasque. A história de Israel, ela é bem complexa. Eu tava vendo um cara explicando sobre o domínio das terras. Que eles foram expulsos, os judeus foram expulsos várias vezes. Várias vezes. E depois eu fui vendo, é muito complexo, cara. Vem cara da Turquia e toma lugar. Aí vem não sei o quê, o Império Romano. As cruzadas. Ali era meio uma divisão entre literalmente ali onde está Israel, é meio o Ocidente com o Oriente ali, exatamente ali. O conflito dos impérios ali. Aí agora eu vou pegar aquilo que você falou da espiritualidade. Só com a geopolítica você não explica isso. Mas se você tiver uma leitura espiritual, você entende por que todo mundo quer Israel. Por que todo mundo quer Israel? Porque o conflito tá ali. O Cristo veio ali. Foi ali que ele foi crucificado. É aquela história que as trevas querem apagar. Porque se não tiver aquela história naquele lugar, você tá indo na missa pra quê? O mundo perde sentido. Perde sentido. Vocês lembram daquele filme antigo, em português, como é que foi? A Última Cruzada. Já tem algum tempo passou. Que mostra... Sim. Tem uma cena do filme que responde isso, que tá o Saladin, né, com o Gui, que era o outro conquistador ali, eles conversando, e o Saladin falou, eu vou destruir Jerusalém, mas não entrego pros cristãos. Aí o cara falou assim, por que você quer Jerusalém? Você nem gosta daqui. Aí o cara falou assim, Jerusalém não é nada, mas é tudo. Jerusalém não é de ninguém, mas é de todos. Todos querem Jerusalém. Tem alguma coisa que nos atrai para lá. Hoje você vê, Jerusalém não é mencionado no Alcorão. Mas pergunta se os palestinos querem criar um Estado palestino abrindo mão de Jerusalém. Nunca. Não. Cristãos querem Jerusalém. Judeus querem Jerusalém. Você vê, tava a guerra lá da Ucrânia. Teve uma notícia aqui, outra notícia ali e tal, mas quando teve a guerra de Israel com o Hamas, o mundo... virou pra lá. Tem um cenário muito interessante ali, que a geopolítica explica parte, mas não o todo. Tem que olhar com o olhar espiritual. Vai muito além da geopolítica. Vai além da geopolítica. Vai muito além. Porque assim, os judeus foram pra Inglaterra e fugiram... Cara, eles fugiram, se não me falha a memória, até a parte da China. Os caras fugiram pra tudo quanto é lugar. E... não, dentro dessa coisa que eu estava assistindo, dessa movimentação, aí os egípcios entram, aí são expulsos. Uma confusão tremenda. Sempre foi. E a última, onde se estabeleceu finalmente, depois de milhares de anos, foi os sionistas, não é isso? Que definiram... Com Theodor Herzl. Você sabia que a Argentina quase vira o Estado de Israel? Não. Foi, porque uma das propostas era dar uma terra na África, ou uma terra aqui. Eu vou contar mais outra. Bora. Quando os judeus... Eu, por exemplo, o meu Pereira tem uma ascendência judaica. Porque os judeus fugiram da Espanha para Portugal. Foram para Portugal. Fugiram da Espanha para... os mouros aí são árabes, né? Mas dizem que é Pereira, Oliveira... Oliveira, os mouros, mas os mouros eram árabes, né? Tá. Mas o Pereira, Oliveira... Então eles fugiram de Portugal para Espanha, que o Fernando de Aragão e queria acabar com eles lá, né? E a Isabel. Aí o rei de Portugal falou, eu recebo vocês aqui. Depois começou a cobrar dos judeus para estarem lá e obrigar que os judeus se convertessem ao cristianismo. Aí que vem a mudança de nomes, para nomes de árvores, por exemplo. Entendeu, Bola? Pereira, Oliveira. E outros nem foram com nomes de árvores. Por exemplo, em hebraico a palavra terra é Aretz. E Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Tá. Aí quando ele fala, de onde que você é, Bola? Pra você não falar que era judeu, eu falo assim, eu sou de Tav Aretz. Tav Aretz virou a família Tavares. Caralho. Tavares. Pedro Álvares Cabral era judeu, e quando o judeu era obrigado a se converter ao catolicismo, porque esse aí nem tinha o protestantismo ainda, foi no final do século XV, ele era chamado cristão novo.
cristão novo. E muitos deles fugiram para o Brasil na esperança de ter liberdade. Chegou aqui, o Santo Ofício também vinha atrás. Aí como é que eles faziam para guardar o judaísmo? Por exemplo, o Shabat. Tem a guarda do Shabat, ou do sábado. E a guarda do Shabat começa do pôr do sol ao pôr do sol. Então, quando a estrelinha aponta no céu, você sabe que é o Shabat. Só que criança é ingênua. Criança não tem aquele escrúpulo do adulto, né? E menininhas judias... eu vou para casa por quê? Shabat, começava a apontar para a estrela. A estrelinha. Aí, para evitar isso, a mãe falou assim, não aponta para a estrela não, que dá verruga no dedo. Porra, isso até hoje. Até hoje. Daí que veio isso. Verdade. Mas Caralho, foi daí. Quando eles começaram a ser perseguidos aqui... Porra, verruga no dedo, minha avó falava. Exatamente. Mas aponta para a estrela que... Vem dos judeus. Muitos deles estavam em Recife. Lá, a primeira sinagoga estava lá. Quando eles viram que eles estavam sendo perseguidos aqui, mortos aqui, tem um grande processo contra os judeus no Brasil, na Torre do Tombo, lá em Portugal. O que eles fizeram? Fugiram daqui e foram lá para a América do Norte e fundaram uma cidadezinha que eu esqueci o nome, acho que chama Nova York. Bobagem, Recife poderia ter sido Nova York. Deveria ser Nova York. Não é? Foi fundada por judeus. Nova York, judeus, grande parte deles, fugidos do Brasil, que estavam sendo perseguidos. Olha que loucura. E Jesus era judeu. É impressionante. Mas a gente não acabou falando sobre o Estado de Israel, né? Ah, sim, claro. Que era uma treta e os sionistas, né? Assim, Vamos pegar a linha do tempo, né? Porque até pra galera entender, que você falou dos egípcios aí, os judeus, eles já começaram a ter problema desde lá de trás. Porque eles já não eram persona não grata em Canaã. Muitos povos, os amalequitas, queriam matá-los e tal, o pessoal de Heshbon, de Madaba e tudo mais. Criou-se o reino de Israel. Aí veio Nabucodonosor, que eu já contei a história, destruiu Jerusalém, dominou Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Na época persa, estou falando 587 a.C., na época persa, 457 a.C., aí vem o Artaxerxes e acaba com a Babilônia e fala, judeus, vocês podem voltar para a terra e reconstruir a terra de vocês. Eles voltam felizinhos para casa. Mas ficam ali até Alexandre o Grande, na época grega. A Alexandre vem, em 331 começa as conquistas de Alexandre. Alexandre também toma aquela parte ali dos judeus, de novo eles ficam sem ninguém. Quando Alexandre morre, o império dele é dividido entre seus generais ali. E um dos principais que destrói Jerusalém ali é Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio chegou a oferecer um porco dentro do templo de Jerusalém. Os judeus tinham reconstruído a duras penas o templo, que os babilônios tinham destruído. O cara chega e coloca um porco ali. Para o judeu isso é terrível, o judeu não come carne de porco. Claro. Quando na época dos Macabeus, eles vencem os gregos e tiram os gregos, a liberdade deles, na época dos Asmoneus, fica pouco tempo. Por quê? Em 63 a.C., vem Pompeu com os romanos e toma a cidade de novo. E os romanos ficam ali. E eles não conseguem tirar. Quando Jesus nasce, quem dominava eram os romanos. Tanto é que a Bíblia fala, Jesus nasceu na época de César Augusto, foi crucificado pelos romanos. Na Semana Santa você vê os soldados romanos e tal. No ano 70 de nossa era, os romanos destroem de novo o templo de Jerusalém, acabam com a cidade de Jerusalém. Os judeus não conseguem se restabelecer. Aí eles vão até a época de Adriano. Em 132 depois de Cristo, vem Adriano, aí Adriano faz uma coisa, boa sacanagem. Ele acabou com uma rebelião dos judeus lá de Bar Cová, e ele falou o seguinte, só pra vocês aprenderem e deixar de ser otário, eu vou fazer uma coisa, eu vou mudar o nome da terra. Eu vou colocar outras pessoas para morar aqui, a terra vai se chamar Sírio-Palestina. Na verdade, isso foi uma provocação de Adriano, 132. Olha o tempo que se arrasta o bagulho. Por que Palestina? Em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra. Se você colocar um pontinho dentro ou tirar, ela muda. Não precisa ir longe, não. Em português não escrevia farmácia com PH. Você entendeu? É a mesma coisa. Então, Palestina ou Filistina, terra dos filisteus. Quem foram os principais inimigos dos judeus no Antigo Testamento? Filisteus. Terra dos filisteus. E encheu a terra com outros povos ali. E os judeus ficavam só uma meia dúzia de gato pingado morando em Israel. Isso foi ficando até a chegada dos primeiros muçulmanos, que tomam ali, na época de Omar e tudo. Depois veio os mamelucos, os persas, e a terra vai ficando. E os judeus sem a terra deles, Aí vem as cruzadas. Cristãos começando a brigar com o muçulmano. Aí os cristãos vinham, dominavam um pouquinho, depois o muçulmano tomava de novo. Aí passa o período dos mamelucos. Aí quando chega em 1517...
os turco-otomanos tomam a terra. São o povo que mais ficou ali. E eles dominam, e o Império Otomano foi enorme. Eles tomaram Gigantesco, Egito, Egito, Líbia, Jordânia. O Império Otomano é bizarro. Bizarro. Até tem uma série muito interessante. Os otomanos ficaram ali até 1917. Olha isso. 1917, Caralho. agora que eu quero fazer um parênteses. Em 1917, no final do século XIX, você já tinha vários sionistas. Para o pessoal de casa entender, o que é o movimento sionista? Sion, ou Sião, é o nome do monte onde Jerusalém está fundamentada. É o Monte Sião. A famosa Monte Sião. É Jerusalém. Sim. Então, o movimento sionita eram os judeus querendo voltar para o seu país. Porque se eu coloquei desde lá de trás, esse período todo eles estão sem independência. Queremos voltar para a nossa terra. Aí você tem uma figura que vai destacar aí, que é Theodor Herzl, que escreve o Estado Judeu. Ele não foi o primeiro, não. Aprendi isso até com o Rabino Ventura, um amigo meu, que mandou um abraço para ele. Antes de Theodor Herzl, havia outros que já anunciavam a criação do Estado Judeu, mas o mais destacado é o Theodor Herzl. E queria criar o Estado Judeu, e já tinha pessoas sonhando com os judeus voltando para sua pátria, porque eles estavam espalhados pelo mundo. Mas vai dar terra para os judeus, mas a oportunidade veio depois da Primeira Guerra. Por quê? O Império Otomano caiu. E aí Atatürk vai criar a República Turca. E ele abandona aquele território do grande Império Otomano. E esses países que vão formar o Oriente Médio agora ficam sem pai e sem mãe, porque faziam parte do Império Otomano. Tá. Agora vira Sem Líbano, entender nada. vira Jordânia. E aí? Quem vai ficar cuidando disso aí? Você tá entendendo? A vida toda eu trabalhei, agora... Aí vem a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial traz duas situações assim vexatórias para a humanidade. Primeiro, foi a derrota da Europa, que a Europa venceu Hitler, mas a que preço? A Inglaterra praticamente entrou em bancarrota. Sim. Não, foi tudo destruído. Tudo destruído. A Inglaterra Destruído. não tinha mais condição de segurar as colônias dela. Nem a França. Charles de Gaulle, ninguém. A Alemanha estava envergonhada que ela deu Hitler ao mundo, ainda teve um saldo de 6 milhões de judeus mortos. Então, o que o Biro dos países da Europa fizeram? Vamos pegar os mandatos que nós temos nesse país, porque como eles venceram o Império Turco-Otomano, eles ficaram com mandatos nesse lugar. Tá. E lá tinha petróleo. Acreditava-se, hoje a gente sabe que Israel não tem petróleo, mas na época pensava que tinha muito petróleo ali. Então o que eu vou fazer? Caramba, eu não consigo mais controlar a colônia, eu não tenho dinheiro para isso. Mas já sei o que eu vou fazer. Carioca é meu amigo. Muito chegado. Eu vou falar, Carioca, você quer aquela terrena ali para sua família administrar? Ah, quero. Então tá bom, mas em troca da amizade, você sempre vai me dando petróleo de lá e tudo mais. Sim. Foi aí que criaram Te dou o terreno, mas você me dá a Jordânia foi dada para a família Rushemita. A Arábia Saudita foi dada para outra família. O Líbano velho. foi criado Eu assim. não sabia. Você tá entendendo? E aí, quando chegou naquele território, os judeus, dá licença, a gente também quer a nossa terra. Os que sobraram depois do Holocausto. Óbvio. Só que os países árabes que ganharam terras e ficaram ricos por causa do petróleo, o Nasser comandava lá o canal de Suez, falou assim, não, para judeu a gente não quer nada aqui não. E eles tinham a intenção de fazer a República Árabe Unida. Tá. Aí veio uma chantagem na Liga das Nações Unidas, que hoje é a ONU. ONU. Se vocês derem território para Israel, a gente segura o petróleo. Não queremos judeu aqui. Mas a terra, vamos dar para os palestinos. Aí começou a briga, mas nunca, nesses países deram que a terra acabou aos ficando a palestinos. faixa de Gaza. A faixa de Gaza. Aí a faixa de Gaza e a Cisjordânia foi decidido na ONU. Ah, foi na ONU. E agora eu vou falar uma coisa que vai surpreender. Sabe quem deu a terra dos palestinos? Eu sei que muito hater vai querer me desmentir aí, mas isso é história, é fato. Brasileiro? Não, o brasileiro Oswaldo Aranha assinou o Estado de Israel. Sim, sim. Mas quem respeitou o contrato foi Israel. Sabe quem, Israel que... Sabe quem não respeitou o contrato da ONU? Jordânia e Egito. É só olhar na história, gente. Se alguém vai dar... tá mentindo. Olha na história. A faixa de Gaza, o Egito não respeitou. E a Cisjordânia, a Jordânia não respeitou. Tanto é que Israel só vai tomar essas terras da Jordânia em 1967.
Então, quem não deu a terra para os palestinos foram os próprios países árabes que não reconheciam os Como palestinos. chama a Guerra dos Sete... A Guerra dos 6 Dias. Dos 6 dias, isso. Você tá entendendo? Então, essa briga lá é toda. Por que não divide a terra? Igual falou, agora o Hamas propôs criar o Estado de Israel. Não é somente isso. Eu não estou aqui dando solução, gente. Eu estou historiando. Se eu tivesse a solução, eu seria presidente do mundo. Não, e nem a opinião. Aí você estuda, é diferente. Claro. Ia ser presidente isso é do fatos mundo. históricos. Você entendeu? Verdade. Ia ser presidente do mundo. Ia ser presidente do mundo. O primeiro problema. Israel não abre mão da capital Jerusalém. Por quê? Tá lá o lugar mais sagrado, pro judaísmo. Os muçulmanos também não abrem mão de Jerusalém. Porque se tornou importante para o islamismo por causa de uma história que de lá Maomé subiu ao paraíso, recebeu as orações do Islã. Para quem vai ficar Jerusalém? Eu acabei de falar há pouco aqui que você tem 65% do território desértico. Sim, que não... Tem pouca água. Teoricamente não serve para nada. Israel só tem paz com a Jordânia porque prometeu sempre vender água para a Jordânia. Quem vai ficar com a água? Israel tomou as colinas de Golã porque a Síria estava querendo acabar com as nascentes do Rio Jordão. Quem vai ficar com a água? Quem vai ficar com Jerusalém? Você está entendendo? E o detalhe é que muitos países árabes ali, eles não querem apenas criar um Estado harmônico de Israel e outro da Palestina. Eles querem o fim Eles querem de Israel. É isso aí. Você está entendendo? Eles querem o fim de Israel. Eles não querem que aquilo exista e que as terras. Exatamente. É lógico que isso aqui não significa dizer que Israel nunca errou. Não, pelo contrário. Eu não preciso nem... Isso não é nenhum antissemitismo de minha parte dizer que o Netanyahu, por exemplo, o camarada é terrível. Você está entendendo? E próprio Israel hoje, 53% da população não aprova o governo do Netanyahu. Você entendeu? Se você perguntar para israelense lá o que eles acham... Não. Netanyahu... Se terminar essa guerra e ele for para um tribunal internacional de guerra, não duvidarei. Agora, daí a defender Hamas e dizer que eles foram santinhos... Você que é um cara estudioso, Rodrigão. Você que é um cara estudioso, Rodrigão. Qual seria a solução? Mas ou não existe, É difícil. Eu falei que ela em tom de brincadeira, mas é sério. Se eu tivesse a solução, seria presidente do mundo. Verdade, não tem, é complicado. E quando você vai conversar lá... Você vê que assim, caramba, você entende o lado de alguns palestinos, porque há excessos. Sim. Eu vou dar um exemplo. Bola, você é do Rio também, não? Eu sou paulista. Paulista, mas você é carioca do Rio, né? Sim, eu sou de Niterói. Quando você vai para o Rio de Janeiro... Quase sou um francês. Quase um francês. Quase um francês. Villegagnon. Quase um Villegagnon. Quando você vai para o Rio e conversa com o pessoal da periferia, da comunidade, você entende a birra que eles têm de polícia, do caveirão, porque há excessos. Mas quando você vai conversar também com o policial, que é pai de família, e que quer ir ali para destruir o traficante... E que mora lá, tá? E que mora lá, e que não pode ser fardado de casa, não corre risco de ser morto... Você também entende o lado dele. Entendo. Então, é muito complexo hoje. Ainda tem agora a nossa querida milícia. Tem a milícia que também. É o policial que acho que a população apoiou para combater o crime. Isso, agora tá acabou virando criminoso. Você tá entendendo? Então, muito que nem agora, Rodrigão. É complicado. É muito complexo. Israel tá mandando bala forte aí na faixa de Gaza. Tá. Isso... vai acabar a faixa de Gaza, eles vão tomar a faixa de Gaza. Que caralho que vai acontecer? O Netanyahu falou que ele não vai negociar agora a criação do Estado palestino, porque senão isso aí eu, Rodrigo, quem sou meu filho do pão, eu acho que é uma grande imbecilidade ele dizer isso. Eu vou falar por quê. Porque o fato de ter um Estado palestino não significa que Israel vai ser ameaçado. Porque se fosse, não pode ter Estado palestino, não pode ter Jordânia, não pode ter Síria, não pode ter Líbano. Perfeito. Porque o Líbano é um Estado inimigo de Israel. Eu já vi bombardeio de um lado e de outro lá, e você entendeu? Poucos metros onde eu estava, eu vi bombardeio. Caralho. O Líbano é inimigo de Israel. Sim. Eu até contei pra vocês falar do bastidor, uma vez quase que eu tomei uma surra lá do Hezbollah lá no Líbano, porque os caras cismaram que eu era judeu da Mossad. Depois eu conto essa historinha se vocês quiserem. Claro, então, assim, o fato do Líbano ser um país autônomo e independente, e a Síria também ser, realmente é uma ameaça para Israel, Mas assim, eu tô questionando a lógica do Netanyahu. Eu não vou deixar criar o Estado da Palestina
Porque isso vai ser uma ameaça para Israel. Então você não pode deixar... Então você tem que bombardear o Líbano também, acabar com a Síria. Perfeito. Entendeu? Que também é uma ameaça. Que é uma ameaça. Então eu acho assim que o Yitzhak Rabin, o Israel está precisando de um Yitzhak Rabin. Mas mataram ele, porra. Esse que é o problema. E foi um judeu que matou. Eu sei. Você tá entendendo? Israel precisa de um Yitzhak Rabin. Esse cara foi top, né? Foi top. Israel precisa de um Yitzhak Rabin hoje, que consegue ali uma Golda Meir, mas que apesar dos pesares, ela conseguiu, agora que a Golda Meir está sendo reconhecida, redimida, porque agora que os documentos de 50 anos estão abertos, que muita gente pensava que da era Olimpíada, não era? Da Olimpíada, aquela de Montreal, não foi ela que negociou e tal? Foi a Golda Meir, o atentado, o atentado ela era a primeira-ministra. É porque ela foi muito execrada por causa das perdas, o pessoal enaltece muito o Moshe Dayan. Mas ele não quer, eu acho que, pelo que eu acompanho, ele não quer mais a faixa de Gaza. É isso que eu acho também. Ele não quer como assim... Ele quer... Porque já ocupou a faixa de Gaza. Ocupou agora, realmente. Não, há tempos. Ela já não queria mais ter Gaza ali. Não. Na verdade é o seguinte. Quem ocupou Gaza no começo foi o Egito. Tá bom? Porque quando a gente fala em Palestina, é bom entender o seguinte, que são territórios separados no mapa. Também eu não sei como é que a ONU vai fazer um país com 2 territórios um lado do outro? É como falar assim, Estados Unidos da América, que a metade está lá, a outra metade está no México. E com um país no meio. Quando você pega um desenho assim... Tem um nome disso, países estão dentro de outros países, né? Mas não é como assim o País Basco na Espanha, não. É um país dividido, se criar. Não sei se tem fácil dar uma googada aí pra galera ver um mapa de Israel lá. Você vai ver que a faixa de Gaza... Vê se acha Israel. É um pedacinho lá do sul. Se colocar o mapa de Israel, pegar a faixa de Gaza é um pedacinho que tá no sul, e a Cisjordânia tá lá em cima, na fronteira com a Jordânia. Fora as colônias, dentro do Estado de Israel, colônias palestinas e árabes também. Não, até que não. Colônias palestinas nos Estados de Israel não tem. O que tem é o contrário. Você tem assentamentos israelenses no território que deveria ser dado para os palestinos. Mas não tem povo palestino dentro de Israel? Não, o que tem é o seguinte, você tem palestinos que trabalham em Israel. Mas não tem as coloninhas lá dentro do Estado de Israel? Você tem árabes. Árabes, que árabe e palestino não é sinônimo perfeito, embora tenha uma grande polêmica nisso, uma divergência. Olha lá, Estado árabe e Estado judeu, dentro de Israel, tá exatamente. Vendo? Olha que loucura. Olha que interessante isso aqui. A parte que está mais clara é Israel. Aqui é Israel, tá bom? Aqui é a parte de Israel. Gaza é aqui. Só que esse mapa, ele mostra como foi uma das propostas de... É interessante esse mapa. Plano da esse ONU. Esse mapa foi o plano da ONU. Mas olha o plano da ONU. O que seria Israel? Israel seria a parte clara. Só que essa parte clara aqui é deserto. É deserto. Israel ficaria com o deserto e o litoral. O Rio Jordão, que é a principal fonte d'água de Israel, estaria nascendo ali na Síria, vem para o Mar da Galileia ali, aquele pontinho azul ali é o Mar da Galileia, lá em cima. E onde está escrito Jerusalém ali, o em com acento, ali seria o Jordão. Tá certo? Ele viria aqui. Israel estaria imprensado ali, e com a capital da Palestina. Hoje, não é assim que está a proposta última, não é essa. A proposta última, a faixa de Gaza, seria só essa pontinha aqui, se o Carioca puder mostrar, só esse pedacinho em faixa de Gaza. Pronto, exatamente. Olha, aqui, esse mapa é um mapa curioso, isso é um mapa historicamente errado. Errado? Errado. Eu vou falar por que ele é errado. Porque ele mostra... Tira o quadradinho daí. Não, mas pode deixar de propósito. Deixa esse mapa aí. Não, tira o quadradinho daí, ô Zac. Aí, isso, boa. Tá bom. Porque, aparentemente, olha o que parece. Esse 47 ali antes da criação de Exatamente. Israel. Ele coloca assim, em verde, territórios palestinos. Em 47, aí já chega Israel, a parte branca. Aí chega em 49 a 67, Israel, a parte branca aumentando. Chega estado atual, qual que é a ideia que passa a ser ali nesse mapa? Tudo que Israel invadiu. Foi invadindo um terreno que era do outro. Primeira mentira desse mapa. Nunca houve território palestino antes de 47. Nunca houve. Não, isso aqui estava sob mandato britânico, a Jordânia domava uma grande parte ali, tá certo? A realidade foi o seguinte, quando chegou aqui nesse mapa de 47... A parte que está em verde, ali escrito Jerusalém, quem tomou foi a Jordânia. E a Jordânia nunca entregou para os palestinos.
A Jordânia tomou aquilo ali. Era dela. E a parte em verde que tá aqui embaixo, escrito Israel aqui, o Egito tomou. Aí o que Israel faz? Você tem 3 guerras importantes que Israel teve. A guerra contra a Síria, que ele toma Golã. Até a guerra dos 6 dias, que ele toma a Jerusalém. Aí Israel empurra a Jordânia até aqui, onde está o Rio Jordão. Toma Jerusalém e empurra a Jordânia. Tá bom? Em 67, que é isso aqui, ó. E, finalmente, Israel toma a Península do Sinai. Para poder ter água ali também. Não. O que é isso? Não, Israel tomou a Península do Sinai porque o Egito estava invadindo. Essa parte verde, na verdade, aqui não é território palestino. Era o Egito invadindo a terra para tomar conta de tudo. Então Israel empurrou o Egito para lá e ficou dominando a Península do Sinai um bom tempo. Israel só entregou a Península do Sinai depois, numa negociação, tá certo? E depois que Israel entregou a Península do Sinai, entregou bonitinho para os egípcios, Israel entregou a Península do Sinai, pegou a faixa de Gaza e falou, vamos respeitar o que a ONU diz. É de vocês, palestinos. A faixa de Gaza. A faixa de Gaza. Porque é muito pequenininha, mas foi o que a ONU decidiu. E a parte ali da Cisjordânia foi dada também para os palestinos. Só que o que acontece? Os países árabes que apoiavam a Palestina não queriam isso. Eles queriam o fim de Israel. Tá certo? Então, peraí, como é que vai reconhecer Vocês querem ter um país independente aqui ou um vassalo de vocês para nos atacar? Agora aqui nós temos um problema sério no último aqui, que realmente isso é uma coisa para ser discutido com mais calma, que é o problema dos assentamentos israelenses. Você entendeu? Que eles vão, impõem a mochave deles lá e não quer sair. Isso seria uma invasão. É complicado. Embora tenha uma argumentação do lado israelense, que muitas dessas terras que são consideradas invasão de fazendeiros israelenses, na verdade, foram compradas. Eu sei disso aí. Tel Aviv é toda comprada, né? Foi comprada. Entendi. Não, Israel foi quase tudo comprado. Tanto é que uma das leis que tem em Israel lá, não sei se é 70 anos ou 75 anos, você é dono da casa, você não é dono do terreno. O terreno pertence ao Estado. Entendi. Por quê? Para que você não venda o terreno para um árabe depois. Você entendeu? Mas, por exemplo, aquele barão de Rothschild, ele comprou várias terras onde hoje é Cesareia Marítima e falou com os judeus. Ele era muito rico. O Rockefeller também, olha, nós vamos comprar as terras, vocês vão para lá e trabalham a terra. E, gente, quando os judeus chegaram ali, as primeiras colônias, isso antes de 47, eu tô falando, em 1917, nunca deixou de morar judeu em Israel. Aí, Mas eu tô falando antes da criação do Estado de Israel, em 1915. Sagrada, né? Terra sagrada. 1915, na época do Império Otomano ainda. 1915, os otomanos estavam lá. Os judeus iam, mas eles passavam um sufoco, porque a terra tinha malária, tinha pântano. Tudo lascado. Ninguém queria aquilo ali. Então, por isso que eu questionei aquele mapa assim, que parece que assim, todo mundo bonitinho. Sabe? Tá aqui vocês no podcast de vocês, aí o Rodrigo vem, toma essa mesa, daqui a pouco eu tomo um pedaço, daqui a pouquinho... Aqui, com os tô deitado pra cá, daqui a pouquinho vocês estão lá na rua e eu tomei o estúdio. Entendi. Não foi isso que aconteceu. E ninguém queria, porque a terra de Israel, gente, só por bênção de Deus, que aquilo ali, em termos de aproveitamento, não é nada. É um deserto. É um deserto, desertão, caramba. Você vê a diferença. É mais gritante do que sair dos Estados Unidos e entrar no México. Quando eu saio dos Estados Unidos e entro no México, eu sinto menos o contraste cultural e infraestrutura... Civilizacional, seria. Do que quando eu saio É mais impactante. Sim. É bem mais pobre, né? Sim. E os judeus fizeram e criaram os kibbutz. Sim, os kibbutzim, né? Que inclusive foi atacado lá na... exatamente. Os kibbutz são territórios... que eles vivem entre comunidades. Como se fosse uma cooperativa. Como se fosse... Cooperativa, isso. Isso, eles vivem entre eles e eles se... É autossustentável, não é isso? Vou até falar uma coisa polêmica aqui, mas eu acho que Israel foi o único lugar que o comunismo... Não o comunismo, o marxismo... Sim, o socialismo. O socialismo, vamos falar assim, funcionou de verdade, porque ali Marx era judeu, né? Ali eles tinham realmente uma ideia de todo mundo trabalhar em prol de todos no kibbutz e sofriam muito, muito. Então hoje você vê um Israel aí com caças, com exército de ponta, o Waze israelense que fez, o tomate cereja, mas foi um povo, rapaz, e todo mundo odiava os judeus. Eu sou negro, mas eu fico chateado quando eu vejo negros no vitimismo, querendo exigir cota disso, cota daquilo,
fala? Indenização cultural, vocês dois são os brancos opressores, né? Eu sofri por culpa de vocês. Reparação e tudo mais. Enquanto a gente ficar com esse discurso vitimista, nós vamos continuar sendo os coitados, porque o judeu nunca pediu cota em lugar nenhum, o judeu nunca pediu reparação de nada. Foi lá, batalhou. Você tá entendendo? E hoje a maior parte dos prêmios Nobel são judeus. Não tem um prêmio Nobel de brasileiro. Na Universidade Hebraica, em Montes Claros, que é um campus pequenininho, tem um monte lá. Repito, isso não significa dizer que não haja erros também da parte de Israel, do judaísmo. Não estou aqui passando pano, né? Mas uma coisa que nem para entender, a faixa de Gaza é muito pequenininha. Se Israel quiser, eles arrebentam aquilo tudo e tomam para ele na hora que eles quiserem. Como, aliás, tomaram agora. Bom, Porque, de certa forma, o norte já foi já tá na mão deles, Eu só acho assim que o Netanyahu, talvez, eu não sei se ele é a melhor pessoa para conduzir agora os próximos passos, sabe? E ele não sobrevive politicamente depois disso. A tendência é tomar tudo, ou não? A tendência é tomar... Não sei. Porque o Netanyahu, assim, ele é general de guerra. Então, às vezes, assim, quando a pessoa é muito dura na guerra... o cara é treinado para isso. É treinado para isso. Guerra e não com o Estado, né? Exatamente. Vai muito além, né? E o próprio parlamento lá, o Knesset, está dividido. E hoje é complicado também a situação política dele. E também eles não ficaram muito mordidos pelo jeito que aconteceu, não, foi o ataque muito do Hamas. Foi porque assim... Foi um negócio filmado, gratuito, Isso não, com GoPro. Os caras chegaram numa festa. Foi pra chocar mesmo a humanidade. Em 70 anos, isso não vai ser aberto. Porque tem uma lei em Israel que coisas de primeiro-ministro ficam 70 anos de sigilo. Por isso que a Golda Meir, só agora que os arquivos foram abertos. Não sabia. Então, 70 anos, acho que ninguém vai estar vivo para poder ver. Nós não. Mas ele deve uma satisfação também à população israelense. Como é que com essa inteligência... Então, deixar aquilo acontecer. Isso eu vi falar sabe, também. Tá muito estranho. Mas agora não é hora, é hora de pedir. Agora eu falo qual que é o meu desejo. Eu não sou político, não estou assinando nada, mas é fazer com que os reféns, aqueles que ainda estiverem vivos, voltem para casa o mais rápido possível. Aqueles que foram mortos, que a família tenha pelo menos o corpo, porque é muito ruim você perder um ente querido e não ter um corpo. Não conseguir enterrar. Sabe? E que pare também a matança de civis, crianças que estão morrendo na Palestina também, que não tem nada a ver com isso, gente, sabe? Nada a ver, é verdade. E você está criando uma geração de ódio a Israel, porque imagina um menino de 8 anos que a casa dele foi bombardeada, perdeu o pai, a mãe, o cachorrinho e tudo mais, agora está sendo criado pela tia. Mas eu digo, porra, Israel, ele revidou um ataque que foi muito pesado. Não foi. Vocês queriam que Israel não fizesse nada, é isso? Os caras vêm, invadem uma festa, matam uma galera, sequestram. Não, mata a cidade, kibbutz, os caras invadiram a porra toda. E quem fica defendendo o Hamas... É engraçado, quem defende o Hamas defende outras pautas. Eu não tô defendendo nenhum dos lados, estou dizendo... desconhece a história. O Hamas não tem como defender. Não tem. Só que tem gente com bandeira, viva o Hamas pró... Hamas não é Palestina, gente. Confundir Hamas com Palestina é confundir traficante com morador da comunidade. Concordo. Perfeito. Você entendeu? Traficante com carioca, Perfeito. pronto. Exatamente, não tem nada a ver. Pelo contrário, a população... mostrou uma imagem, a população puta com os caras. Sim. Tacando pedra e o cara, só que os caras armados. Sim, né? Eles são reféns também. E o grande erro das guerras, olha que loucura isso, o grande erro das guerras, né, de outros países interferirem é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, gente, isso aqui eu só vou dar uma sugestão, uma ideia, vou sugerir não, eu vou inventar um negócio aqui. Por exemplo, aí tem a população palestina vivendo em Gaza, e tem o Hamas, que é esse grupo. Aí os americanos, vou aqui dar uma suposição, dá arma pro povo e fala assim, mata os caras, porque é isso que acontece geralmente, né? Não é isso que acontece? Com certeza. Sempre dá merda isso aí. Depois a turma se vira contra... Tipo a porra do Bin Laden. Os caras armaram os caras pra caralho, os caras prenderam, tomaram, mataram. O Irã. Não é? E hoje vira uma bomba, vira uma arma contra. Porque, por exemplo, vai dar arma pros caras. Era brother, depois... Acaba com o Hamas, acabou. Só que eles acabam virando um Hamas de novo. Esse que eu... Incrível. Tá ligado? É um loop infinito essa porra. Vocês falaram uma coisa aí que até eu de novo, a visão espiritual. Quando Jesus esteve no mundo, havia a Pax Romana, que foi inaugurada com Augusto César. E a ideia de todo mundo é que agora haverá paz no mundo porque Roma está dominando o mundo.
Tá. Na época, falar de guerra era um negócio tão estúpido quanto se eu falar aqui que no futuro, sei lá, a gente vai poder andar de cabeça para baixo. Sim. Não tem sentido negócio desse. Ou falar de terra plana. Nenhum acadêmico vai dizer isso. E aí, quando os discípulos perguntaram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, né? Aí Jesus começou a passar para eles as coisas que deveriam acontecer. E uma das coisas que Jesus falou, que foi na contramão da tendência da época, é que não haveria paz. Havia moedas romanas com o nome Pax et Securitas, paz e segurança. E Paulo até falava, quando andarem falando paz e segurança, vai vir repentina destruição. Aí Jesus falou com eles assim, olha, Lucas capítulo 21, versículo 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então o mundo não vai acabar por uma guerra nuclear, que as guerras não vão ser o fim do mundo. Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Mas ele continua dizendo, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Caraca. Então, eu sou um camarada acadêmico, vocês já perceberam, mas a minha fé é tão forte quanto a minha academia. E quando no credo fala lá, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E no final fala, né, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Isso não pode ser apenas uma poesia para recitar na liturgia da igreja. Tem que ser algo que está no meu coração. Crer no Espírito Santo. Na né? Santa Igreja Católica, que católica significa universal, então vai mais do que a Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Não, na remissão dos pecados. E na vida eterna mesmo, né? E no final fala que... Mas eu queria destacar do credo esse pedacinho, fala assim, que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Você está entendendo? Isso não pode ser apenas uma citação litúrgica, como uma música que você está cantando sem pensar, não, tem que ser uma visão. Quem não é católico tem a mesma crença, porque Jesus vai voltar. Então, gente, eu fico muito feliz quando programas como vocês, assim, me abrem a oportunidade, não para enfiar a goela abaixo que legião de ninguém, eu não gosto de ser crente chato, sabe? É bom a gente rir, brincar. Tica-tica-tica-tica-tica.